A gente conversa hoje sobre orações subordinadas substantivas. Então, antes de a gente começar a entrar no assunto oração subordinada substantiva, só vou lembrar para você o que é oração subordinada. Oração subordinada é uma oração, ou seja, é uma expressão que tem verbo, que vai exercer uma função sintática para outra oração. Oração subordinada substantiva é uma oração que vai atuar como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto ou até mesmo agente da passiva de uma outra oração. Resumindo, oração subordinada substantiva é um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um predicativo do sujeito, um complemento nominal, um aposto ou um agente da passiva, só que com um verbo no meio. Ele vai exercer uma função sintática sendo uma oração, ou seja, possuindo um verbo. Você já deve ter percebido que para você entender o assunto oração subordinada substantiva, você tem que dominar a análise sintática do período simples. Se você souber os termos da oração, isso aqui fica mamão com açúcar. Então vamos começar a brincadeira. A gente vai começar logo com a oração subordinada substantiva que mais pode trazer problema para as pessoas na hora de classificar. E por que ela pode trazer problema para as pessoas? Porque ela vai apresentar 3 estruturas diferentes de oração principal. Então, começando com a primeira estrutura, que é verbo de ligação e predicativo do sujeito. Para começar a classificar orações, a gente vai adotar o procedimento operacional padrão que a gente faz aqui desde sempre. Qual que é? Primeira coisa, sublinhar verbo. Temos aqui o verbo temos aqui o verbo colabore. Se cada verbo indica que existe uma oração, quantas orações a gente tem aqui? 2. Vou separar as orações no conectivo aqui antes do quê? Colocou na ordem não, né? Oi? Colocou na ordem não, né? Você mandou... Não, isso aqui, na verdade, antes de começar a resolver as questões, eu vou explicar todas as categorias rapidinho, só para a gente ter uma passagem pelo conteúdo. É importante que você colabore 2 orações. Como é que a gente faz para encontrar o sujeito de uma oração? Pergunta antes do verbo, quem é que ou o que é que, certo? Tá, então vamos lá. O que é importante? A gente acabou de perceber que exatamente, temos um macete do isso ainda para ajudar a gente. A gente acabou de perceber que toda a segunda oração que você colabore está atuando. Toda a segunda oração está sendo o sujeito da primeira oração. Perceberam isso? Sim. Agora eu pergunto a vocês, dentro desse sujeito existe um verbo? Sim. O que era um simples sujeito, quando recebeu um verbo passou a ser uma oração. Essa oração número 2, por acaso, está atuando como sujeito da oração número 1? Sim. Então, ela é uma oração que está trabalhando como pedaço de uma outra oração, que está exercendo uma função sintática da primeira oração. E quem trabalha para o outro, quem exerce função para o outro, é subordinado. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada. Alguma dúvida até aqui? Tem macete para resolver isso? É claro que tem, eu vou passar o macete, mas primeiro eu estou mostrando a forma braçal de resolver a parada. Daí, ela é uma oração porque ela tem verbo, ela é subordinada porque ela atua como sujeito da outra oração. A outra oração a gente vai chamar de oração principal. E agora me diga, por que ela é substantiva, Daí? Porque a gente pode trocar pelo isso, esse é um macete, mas antes do macete eu quero que você me diga por que eu posso dizer que você colabore é uma oração subordinada substantiva. Porque eu posso trocar ela inteira por uma expressão sem verbo. E vai ter como núcleo um substantivo. Quer ver? Ó? É importante que você colabore, é importante sua colaboração. A expressão sua colaboração também seria sujeito. Qual seria a palavra mais importante? Colaboração. O núcleo. Tudo bem até aqui, queridos amigos? Okay. Então, tem uma oração subordinada
substantiva porque ela equivale a um substantivo. Tudo bem até aqui, queridos? Ela atua como sujeito, certo? Eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Se ela atuar como sujeito, ela vai ser chamada de subjetiva. Se ela atuar como objeto direto, ela vai ser chamada de objetiva direta e assim sucessivamente. Beleza? Nós temos aqui, portanto, uma oração subordinada. Ops, escrevi de novo substantivo, peraí. Temos aqui uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Eu quero chamar a atenção para a estrutura da oração principal, porque ela se repete muitas vezes e, como forma de pegadinha, eles incluem algumas coisinhas nessa estrutura. Se liga, é importante. Se você parar para analisar, espero que você se lembre que a gente tem aqui um verbo de ligação. Ops, ficou feio. Verbo de ligação. E a palavra importante, eu estou estragando tudo, pôr a mão na frente aqui. Vai ser mesmo. A palavra importante, não sei se você se lembra, mas é um predicativo do sujeito, tá? Esse rabisco horroroso aqui é predicativo do sujeito. Então, quando você encontra a oração principal vindo normalmente com a seguinte estrutura: verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, a oração seguinte, muitas vezes, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. A estrutura que mais aparece em concurso, acompanhando a oração subordinada substantiva, é a estrutura número 1, que tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. Como é que poderia... Eu vou apagar que está muito bagunçado isso aqui, tá? A gente vai conversar agora só sobre a estrutura da primeira oração. Ah, já salvei essa porcaria aqui, mas também não fazia questão, vai assim mesmo. Então vamos lá. Foi fundamental... Aqui, ó, vamos lá. Foi fundamental... Oração número 2, estrutura. Foi fundamental que o artista se apresentasse. A gente vai fazer o mesmo esqueminha. O que é que foi fundamental? Vai perceber que a oração número 2 vai ser a resposta da nossa pergunta. Então a gente tem o que é que foi fundamental? E a gente tem a oração 2. Isso foi toda a oração 2 é o sujeito da oração número 1. Existe um macete do isso que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas antes eu quero resolver de forma braçal, tá bom? Sei que a oração número 2 é o sujeito da primeira oração, porque eu fiz a pergunta, o que é fundamental, e a oração 2 foi a resposta que eu obtive. Nesse momento, eu percebo que a oração número 2 é uma oração subordinada, porque ela está atuando como termo, nesse caso, como sujeito da oração número 1. Percebo que a oração número 1 será, portanto, oração principal. A oração 2 é uma oração subordinada substantiva. Vamos trocar, por favor, toda a segunda oração por uma expressão que apresente um substantivo como núcleo. Foi fundamental que o artista se apresentasse. Foi fundamental... O isso é um macete, mas não é isso agora. Foi fundamental a apresentação do artista. Se eu colocar na ordem direta, eu tenho a apresentação do artista foi fundamental. Qual é o sujeito? A apresentação do artista. Quando eu precisar, não vou dizer encher linguiça, mas quando eu precisar tornar essa expressão mais substanciosa, eu posso meter um verbo no meio e transformar em oração. Então, a apresentação do artista tem como núcleo a apresentação, que é substantivo. Transformando em oração fica que o artista se apresentasse, virou oração. Oração subordinada substantiva, que atua como sujeito, por isso subjetiva. Observe a estrutura. Foi, verbo de ligação. Fundamental, predicativo do sujeito. Como é que isso aqui pode aparecer para a gente pior que isso, Darie? Eles vão encher de adjunta adverbial no meio. Por exemplo, é importante que você colabore. É importante, vírgula, desde que você perceba a importância dos seus atos, vírgula, que você colabore. Eu acabei de afastar a oração subordinada subjetiva da oração principal. É importante, vírgula, desde a hora que você acorde, vírgula, que você colabore. Eles vão afastar isso para a gente não perceber. Ou então, começa com, por favor, vírgula, é importante que você colabore. Quando o cara
olhe o por favor, ele deixa muitas vezes de perceber que a estrutura, verbo de ligação e predicativo do sujeito está presente no contexto. Então, se liguem, porque esse é um tipo de pegadinha, beleza? Eles vão colocar alguma coisinha no meio para fazer a gente se distrair com aquilo. E normalmente essa coisinha que eles colocam no meio para a gente se distrair é adjunto adverbial. Firmeza? Então, é isso. Essa é a primeira estrutura que acompanha a oração subordinada substantiva subjetiva. Em provas mais difíceis, eles costumam mexer nessa estrutura, colocando palavrinhas, distanciando elementos. Agora espero que você não caia mais nessa pegadinha. Firmeza? Próximo. Segunda estrutura de oração principal. Eu vou encontrar também oração subordinada substantiva subjetiva, acompanhando uma oração principal que vai apresentar a voz passiva. Você lembra o que é voz passiva? Voz passiva é aquela voz em que o sujeito sofre ação. Essa voz passiva pode ser analítica, se tiver locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, ou se eu tiver a voz passiva sintética, o verbo transitivo direto ou direto indireto mais o ser partícula apassivadora. Então, vamos ficar atento a isso. Aquele nosso esquema de identificar o sujeito perguntando quem é que ou o que é que antes do verbo ainda nos salva aqui. Tá bom? Depois que eu terminar de explicar essas três estruturas que acompanham a oração subordinada substantiva subjetiva, aí eu vou mostrar um macetezinho do isso. Então, vamos lá. Foi falado que o concurso da PM foi cancelado. Procedimento padrão. Sublinhar verbo. Foi falado. E o foi aqui. Temos, melhor dizendo, e o foi cancelado, locução verbal. Temos duas locuções verbais. Quantas orações nós temos? Duas. Foi falado, separa as orações no conectivo. Deu para... já vou dar logo um macete, tá? Quando a gente puder trocar uma oração inteira pela palavra isso, nós temos ali uma oração... Bom, vamos lá. Foi falado que o concurso da PM foi cancelado. Segunda oração, que o concurso da PM foi cancelado. Consigo trocar toda essa oração pela palavra isso? Se eu consigo, o O indica que essa oração é uma oração, o que para a gente não é nenhuma novidade. Então, o O indica que ali existe uma oração. O S indica que essa oração é subordinada. Então, que o concurso da PM foi cancelado. Deu para trocar por isso? Deu. Então, sei que aqui existe uma oração subordinada. O outro S indica que além de subordinada, essa oração é substantiva. Então, deu para trocar por isso? Oração subordinada substantiva. E o I indica ser integrante. O Q ou o C, que normalmente iniciam orações subordinadas substantivas, mas nem sempre orações subordinadas substantivas vão ser iniciadas por Q ou por C. Há outras possibilidades também, mas conjunções integrantes, só o Q e o C, quando iniciam orações subordinadas substantivas. Beleza? Tá. E o último macete relacionado ao isso. Vou até mudar de cor aqui, vou colocar o roxinho. Aqui. Você vai classificar sintaticamente a palavra isso. A classificação que você atribuir ao isso será a classificação da oração. Foi falado? Isso. Reorganiza a frase. Isso foi falado. Qual o sujeito disso foi falado? Se o isso é o sujeito aqui, eu sei que a oração que ele representa também será sujeito. Então, eu tenho oração subordinada substantiva, subjetiva. Agora, eu quero que você observe, por favor, que o foi falado é uma locução verbal que indica voz passiva. Se eu digo, isso foi falado, o isso é sujeito, certo? Esse sujeito realizou ou sofreu a ação de ser falado? Sofreu a ação de ser falado. Eu até ia colocar um macetezinho aqui no meio, mas eu resolvi tirar. Como é que eu faço para identificar com mais facilidade se a locução verbal indica ou não voz passiva? Isso faz, só coloca o por. Isso foi falado por. Exatamente. Eu encaixo um agente da passiva. Se der certo, eu sei que tenho voz passiva. Foi falado isso pelo professor. Deu certo? Então eu sei que
Na locução verbal aqui, eu tenho voz passiva. Esta é a estrutura da oração principal, que por vezes acompanha a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Atenção na hora de resolver a questão, tá? Às vezes eu confundo porque, professor, foi falado, é um verbo ser, né? Sim. É o verbo ser mais o particípio. Certo, Sempre. do falar. Na voz passiva? Sim, na voz passiva, Sempre. analítica sempre. Eu posso ter uma locução verbal com 3 verbos. Isso tem sido falado. Então, a variação de foi falado ou será falado, além do tempo verbal, que eu posso ter passado, presente e futuro, não tem problema, eu posso ter uma locução verbal com 3 verbos. Aí eu tenho o verbo tem sido falado pelo professor há muitos anos que estudar diariamente transforma. Beleza? Mas essa é a estrutura. Quando você perceber a locução verbal e ficar em dúvida se é ou se não é voz passiva, tenta encaixar o agente da passiva. Encaixa por alguém ou pelo professor, alguma coisa assim. Ok? Então, primeiro caso é esse aqui. Agora, segundo, até fiz questão de deixar a frase mais ou menos com o mesmo sentido, só que eu mudei. Em vez de colocar a voz passiva analítica, eu coloquei a voz passiva sintética. Falou-se, verbo falar para cá, locução foi cancelado para cá, separo as orações. Falou-se, vamos de novo, partir para o isso. Falou-se isso, deu certo? Se deu certo, você já sabe que toda a segunda oração é uma oração subordinada substantiva. Falou-se isso. Dá para converter. Um macete para você identificar se tem voz passiva sintética ou não é você converter para voz passiva analítica. Falou-se isso. Dá para transformar falou-se isso em isso foi falado? Se a gente consegue fazer essa conversão, é porque, de fato, esse Czinho aqui vai ser chamado de partícula apassivadora e o elemento que vem depois, no caso isso, vai atuar como sujeito. Então, nós temos oração subordinada substantiva, subjetiva. Quem fala, nesse caso, fala alguma coisa. Temos verbo transitivo direto, mais ser, mais oração subordinada substantiva subjetiva. Daí alguém pergunta, Rie, mas não era para ser oração subordinada substantiva objetiva direta, já que o verbo é transitivo direto? Daí eu digo para você, por favor, entendam uma coisa, todas as vezes, seja período simples ou período composto, que você tem um verbo transitivo, todas as vezes não, desculpe, na maioria das vezes, mas na maioria 90% das vezes, que você tem verbo transitivo direto, mais ser, mais algo ou alguém, esse algo ou alguém, quando apareceu o ser, deixou de ser objeto direto e passou a ser sujeito. Se eu tirar o ser daqui, falou que, daí eu sei que alguém falou, sujeito determinado oculto, ele ou ela, quem fala, fala alguma coisa, aí eu teria oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas quando o ser aparece junto do verbo transitivo direto, aquilo que era objeto direto passa a ser sujeito. E você pode ter certeza que esse aspecto que a gente acabou de abordar é um dos que mais aparece em concurso público por aí. E o verbo sempre na terceira pessoa. E o verbo sempre, quando tem uma oração subordinada subjetiva, sim. Sempre na terceira pessoa do singular. Essa é uma regra, inclusive, de concordância verbal. Quando eu tenho período simples, aí o verbo vai acompanhar o sujeito. Por exemplo, venderam-se casas no campo. Casas no campo foram vendidas. Aluga-se apartamentos ou alugam-se apartamentos? Apartamentos são alugados. O verbo vai para o plural. Então, alugam-se apartamentos. Quando esse sujeito estiver em forma de oração, isso vincula, isso obriga o verbo da oração principal a ficar na terceira do singular. Tudo bem até aqui, queridos? Beleza. Terceira estrutura que acompanha a oração principal, que acompanha a oração subordinada substantiva subjetiva. É com um tipo de verbo chamado verbo unipessoal. É muito importante que você tenha certa familiaridade com esses verbos, porque eles normalmente se parecem muito com verbos transitivos diretos.
Então, quais são os verbos unipessoais? Bastar, convir, suceder, ocorrer, parecer, urgir e se escapou algum, depois eu coloco na descrição do vídeo. Mas normalmente são esses 6 verbos. Então, vamos lá. Parece que todos chegaram bem. Esse verbo aqui, verbo parecer, e o verbo chegar, são os 2 verbos que contaram pra gente que nós temos aqui 2 orações. Você concorda que esse verbo parecer, ele não parece um verbo transitivo direto, como eu disse, mas ele parece um verbo de ligação? Sim. Para a gente poder identificar que esse verbo vem acompanhando a segunda oração, que todos chegaram bem, parece. Eu sei que é uma construção estranha e que dá uma vontade danada de dizer que esse verbo é de ligação e que a oração seguinte é predicativa. Mas, como já apresentei esse verbo para vocês, como um verbo unipessoal que vem acompanhando uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, eu espero que você se lembre disso na hora da prova. E a gente vai ter aqui um verbo intransitivo, tenho aqui uma oração principal e que todos chegaram bem, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Para os verbos impessoais, eu sugiro que você simplesmente aceite que dói menos. Desculpe. Para os verbos unipessoais, eu quero dizer para você aceitar isso como uma verdade, porque vai ser mais simples. Para a gente não precisar ficar quebrando cabeça para ser convencido de alguma coisa que sempre foi assim e vai ser assim em todo o concurso. Tá bom? Verbo parecer na estrutura. Parece que todos chegaram, parece que o dia está claro, parece que qualquer coisa, esse qualquer coisa que acompanha a oração subordinada substantiva subjetiva. Segundo caso, urgir, já sublinhamos o verbo urgir, que estudemos com determinação. Verbo estudar para cá, separo as 2 orações. Primeira coisa, o que significa o verbo urgir? Significa que alguma coisa é urgente. É urgente. Convém que a gente fique atento ao radical das palavras. Urge tem o mesmo radical da palavra urgente e da palavra urgência. Então, vai guardar o mesmo sentido original, que uma coisa é urgente, beleza? Urge que estudemos com determinação. O que urge? O que é urgente? Isso, né? Que estudemos com determinação. Toda a segunda oração aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E só urge vai ser oração principal com verbo unipessoal. É comum que quando esses verbos apareçam numa prova, a gente fica um pouco nervoso e se confunda. Por isso que é importante que a gente veja isso antes com calma. Beleza? Posso tocar para frente? Então vamos lá. Os verbos unipessoais sempre serão verbos intransitivos? Não. A gente pode encontrar verbo transitivo indireto, como ocorre, por exemplo, com o verbo bastar. Basta aos alunos que o professor explique com carinho. O que é que basta aos alunos? Que o professor explique com carinho, oração subordinada substantiva subjetiva. Basta a quem? Aos alunos, verbo transitivo indireto, aos alunos, objeto indireto. Bom, ocorre que o homem é mortal. O verbo ocorrer também é um verbo unipessoal. Aqui fica até mais fácil de enxergar quando eu pergunto, o que ocorre? Isso. Então, verbo ocorrer, sublinho para cá, o é para cá. Segunda oração, percebo que eu posso substituir essa oração pela palavra isso. Estou fazendo um procedimento de classificação de oração, tá? Oração subordinada substantiva, só porque eu pude substituir pela palavra isso. O indicando que aqui existe uma oração, o S que essa oração é subordinada, o outro S que a oração é substantiva e o I contando pra gente que esse quezinho aqui é uma conjunção integrante e o ocorre oração principal. Verbo unipessoal,
o isso atuando como sujeito, nós temos então oração subordinada substantiva, subjetiva. Resumindo, é um sujeito com um verbo no meio. Segundo exemplo, convém que todos sejamos felizes. Verbo convir, verbo ser. Separo as orações. Convém, isso. Reorganiza a frase. Isso convém. Deu certo? Deu certo. Então eu percebo que o isso é sujeito. Acontece que é comum que você olhe convém e pergunte, convém o quê? Depois do verbo. E você fica com a impressão de que o verbo convir é um verbo transitivo direto. E que a oração que vem depois vai completar o sentido desse verbo como objeto direto. Só que isso não é dessa forma. Por isso a necessidade de explicar verbos unipessoais com alguma atenção. Então, toda a segunda oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E a oração número 1, que tem aqui, neste caso, um verbo intransitivo, que não pediu objeto direto, a gente vai chamar de oração principal, tá? Esse negócio esquisito aqui é bug, tá? Vamos seguir. Ok. Nós terminamos agora a explicação sobre oração subordinada substantiva subjetiva. É uma das maiores encrencas falando de oração subordinada em prova, é isso que a gente acabou de ver. Tá bom? Agora vamos para a oração subordinada substantiva objetiva direta, que nada mais é do que um objeto direto. Ou seja, o complemento de um verbo transitivo direto. Só que dessa vez vai aparecer um verbo no meio desse objeto direto. Quando aparece um verbo no meio de uma expressão, a expressão passa a ser promovida à oração. Então, vamos ver o que acontece. O mundo espera que o Brasil resolva o problema das queimadas. Procedimento padrão, verbo esperar para cá, verbo resolver para cá. Próximo passo, separa as orações no conectivo. Você já está a par do macetezinho da substituição da oração pela palavra isso. É o que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa vida. O mundo espera que o Brasil resolva o problema das queimadas. O mundo espera isso. O O indicando que ali existe oração. O S, que a oração é subordinada. O outro S, que além de subordinada, ela é substantiva. E o I, dizendo para a gente que é integrante à conjunção. Então, deu para trocar toda a segunda oração pela palavra isso? Deu. O Brasil espera, o mundo espera, isso. Oração subordinada substantiva. O isso aqui vai ser um objeto direto do verbo esperar. Então, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. A primeira oração, o mundo espera, oração principal. E esse quezinho aqui, conjunção integrante. Vamos lá, próximo exemplo. Não sabe. Bom, no primeiro caso, eu fiz questão de mostrar para vocês a conjunção integrante que aparece com mais frequência, que é a conjunção integrante que. Quando aparece a conjunção integrante se, a gente já começa a ficar um pouco em dúvida, porque a gente está acostumado a encontrar a palavra se aparecendo como partícula passivadora, como índice em determinação do sujeito e como outros Cs por aí, tá? Mas então, se liga nisso aqui. Quando a gente consegue substituir a segunda oração pela palavra isso, a palavrinha se que inicia essa oração vai ser uma conjunção integrante somente neste caso, beleza? Não sabemos se haverá chuvas neste mês. Verbo saber para cá. Tô achando que não. Verbo haver para cá. Separa as orações no se. Não sabemos se haverá chuvas neste mês. Toda a segunda oração, se haverá chuvas neste mês, poderia ser substituída pela palavra isso? Não sabemos isso. Deu certo? Se deu certo, essa segunda oração, oração subordinada substantiva.
Não sabemos isso. A oração número 1 apresentou o verbo saber, que é um verbo transitivo direto, que quem sabe, sabe algo. O isso, que substituiu a segunda oração, por acaso seria o objeto direto do verbo saber? Se o isso substituiu uma oração, e o isso é objeto direto, e existe equivalência entre a oração e o isso, a oração também vai atuar como objeto direto. Então nós temos aqui oração subordinada substantiva, objetiva direta. O Czinho aqui, ó, muito importante. Esse aqui. Vai ser, nesses casos, uma conjunção integrante. Muito provavelmente, se isso aparecesse em uma questão para você, a classificação desse C, a alternativa A seria partícula passivadora. A alternativa B seria índice de indeterminação do sujeito. A alternativa C seria conjunção condicional. A alternativa D seria conjunção integrante. E a alternativa E seria parte integrante do verbo. A condicional até Dá uma balançada, né? Exatamente. Então, para não cair na pegadinha, você vai saber que a conjunção, que a palavra ser somente será a conjunção integrante quando a oração inteira que ela representa puder ser substituída pela palavra isso, sem que ocorra alteração de sentido no contexto. Ok? E a oração número 1 aqui, não sabemos, a gente vai chamar de oração principal. Tudo certo, queridos amigos? Agora aqui, eu fiz questão de colocar 2 exemplos de oração subordinada substantiva, objetiva direta, que não sejam iniciadas por conjunções integrantes. Tá? Primeira delas. Eu não sei quando o homem vai respeitar a natureza. Procedimento padrão. A gente vai sublinhar verbo saber para cá. Locução verbal vai respeitar, equivalente a respeitará. Ali, próximo passo, separo as orações. Eu sei que quem olha somente a segunda oração, sem prestar atenção no contexto, vai falar oração subordinada adverbial temporal. Porque quando... Vai na conjunção aí, acaba que vai só na 2. Exatamente. Só que quando o homem vai respeitar a natureza, neste contexto... exatamente, está completando o sentido do verbo saber, contando para a gente o que o cara não sabe. Então, se quem sabe, sabe algo, eu tenho um verbo transitivo direto, eu percebo, inclusive, que eu consigo fazer o esqueminha do isso. Ó. Eu não sei isso. Então, a oração em destaque aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E a oração número 1, oração principal. Segundo caso, de oração subordinada substantiva, objetiva direta, sem conjunção integrante. Eu sei onde você comprou esse livro. Procedimento padrão, sublinhamos verbo. Aqui o verbo saber, aqui o verbo comprar, separa as orações. Onde você comprou este livro é aquilo que o camarada sabe? Completou o sentido do verbo saber, tanto que eu posso trocar toda essa oração pela palavra isso. Eu sei isso. Deu certo? Se deu certo, velhinho, oração subordinada substantiva. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto, esse rabisco aqui. Então, o isso seria, por acaso, complemento? O que eu sei? Eu sei isso. Se o isso completou o sentido de um verbo transitivo direto, ele é um objeto direto, nós temos oração subordinada substantiva, objetiva direta. Todo mundo sobrevivendo? Ok? E a oração eu sei, ficou bonito aqui pra caramba, oração principal. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Nada mais é do que um objeto indireto com um verbo no meio. Procedimento é o mesmo, vamos direto para as cabeças. Eu preciso, vai precisar, de que todos se esforcem. O verbo aqui esforçar-se. Que fique claro uma coisa.
Embora o verbo precisar exija a preposição de para receber, para iniciar o seu complemento, quando eu vou colocar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, se eu quiser, eu posso omitir a preposição sem que isso constitua erro. Não é erro de regência eu ocultar a preposição que inicia uma oração subordinada substantiva. Entenderam o que eu acabei de dizer? Só quando for oração. Quando eu tiver que pôr objeto direto, se eu não puser a preposição, está errado. Alguma dúvida? Quem precisa de algo... Ops. Deixa eu ajeitar daqui. Escrever direito isso aqui. Vamos lá. Eu preciso. Quem precisa de algo ou de alguém. Verbo transitivo indireto. Toda segunda oração... Toda segunda oração, de que todos se esforcem, ou que todos se esforcem, essa oração, eu vou tentar trocar pela palavra isso. E você vai perceber aí, neste momento, que se houver uma preposição, faz de conta que essa preposição de não foi colocada, tá? Tá lá, eu preciso que todos se esforcem. Eu preciso isso ou eu preciso disso? Embora a preposição não esteja escrita aqui, o cara preferiu não colocar, quando você vai trocar a oração pela palavra isso, a preposição exigida no caso, se impõe e fala, opa, eu tô aqui, mano, não vai esquecer de mim. Tudo bem? Então, eu preciso disso. Deu certo? Quando junto do isso aparecer uma preposição, esta oração, ou ela vai ser objetiva indireta, ou ela vai ser a outra que também pede preposição, que é a completiva nominal. Então, o disso aqui seria um objeto indireto do verbo precisar. Por isso, nós temos, neste caso, de que todos se esforcem, ou simplesmente que todos se esforcem, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, certo? Indireta. Beleza? Mesmo que a preposição não esteja escrita, se atente à substituição da oração pela palavra isso, porque isso pode te tirar de uma pegadinha. Porque essa pegadinha aqui também é usual. Uma pergunta, esse C, professor. Esse C aqui, Se esforça. esse C aqui, como você percebeu que na hora que eu sublinhei o verbo, o C veio junto? É porque o C é parte integrante do verbo. O verbo aqui não é esforçar. O verbo é esforçar-se. Ninguém fala, eu esforcei muito hoje para fazer 2 barras, seus folgados. Né? Eu me esforcei. Beleza? Muitos se esqueceram de que estudar é gratificante. Verbo, de novo, verbo pronominal. Sempre assim, tipo assim, eu posso, para achar melhor a forma, posso conjugar, não? Pode conjugar. Se você perceber, é uma forma. Nem todo verbo pronominal é um verbo essencialmente pronominal. O que isso quer dizer? Que nem todo verbo pronominal exige de verdade a preposição. Perdão, existe de verdade o pronome, desculpa. Por exemplo, o verbo esforçar-se, ele é um verbo essencialmente pronominal. Eu não consigo conjugar ele sem o pronome acompanhando. Eu me esforço, tu te esforças, ele se esforça, nós nos esforçamos, vós vos esforçais, eles se esforçam. Agora, o verbo esquecer, ele tem uma forma pronominal e uma forma não pronominal. Exatamente. A forma pronominal do verbo lembrar e do verbo esquecer, que eu tenho as duas. A forma pronominal é transitiva indireta. Quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Isso aí que enganchou uma hora lá na questão, que ele queria que eu falasse que era um objeto direto, ele botou o pronome. Aí eu vou lembrar que na regra, quando botava o pronome... Ele passava a ser objetivo indireto. Mas o bom de fazer questão é isso. A gente vai tropeçando, se aparecer uma outra questão dessa erra. Não é. Então vamos lá. Muitos se esqueceram de que estudar é gratificante. Coloquei 3 orações, mas vamos fazer de conta que esse segundo bloco aqui é uma oração só. Bom? Muitos se esqueceram disso. Porque quem se esquece de algo ou de alguém. O verbo se esquecer é verbo transitivo indireto. O disso aqui seria objeto indireto.
Então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ok? E aqui eu tenho oração principal. Existe uma função sintática chamada predicativo do sujeito. Eu espero que você se lembre que predicativo do sujeito é uma característica, um estado ou uma profissão, atribuída a um sujeito, por intermédio de um verbo qualquer. Ocorre, porém, que quando a gente estiver falando de oração subordinada substantiva predicativa, esse verbo que vai ligar essa oração predicativa ao sujeito não é um verbo qualquer. Aí vai ser um verbo de ligação. E a gente, para identificar uma oração subordinada substantiva predicativa, tem um macetezinho que nos ajuda, que é o fato de que a oração principal, em regra, vai terminar em verbo de ligação. Por que eu digo em regra? Porque se o cara quiser fazer uma pegadinha, ele encaixa imediatamente depois do verbo de ligação um adjunto adverbial de qualquer coisa, separando a oração número 1 do seu respectivo predicativo. Então vamos lá. Oração, primeiro exemplo. Nosso desejo é que os resultados cheguem logo. Procedimento padrão, vamos sublinhar verbo. Temos aqui o verbo é. Temos aqui o verbo cheguem. Separo as orações. Oração número 1. Meu desejo, ou melhor, nosso desejo é. Essa primeira oração terminou com verbo de ligação? Meu desejo é isso. Eu sei que ninguém fala uma frase dessa, porque todo mundo vai querer saber o que é o isso. Mas como encaixe, deu certo? A oração principal, a primeira oração terminou com verbo de ligação? Então, veja bem. Nosso desejo, sujeito. É verbo de ligação. Essa estrutura de oração principal, sendo formada por sujeito mais verbo de ligação, o que falta? Predicativo. Todas as vezes em que você encontrar um verbo de ligação, obrigatoriamente você vai encontrar um predicativo do sujeito. A Mariazinha vai estar junto. Ainda que seja... A aluna gosta dessas... A gente gosta das besteirinhas, né? Foi. Muito tempo útil, muito tempo livre, né? A gente... Depois daquilo lá, aprendi de fato mesmo o negócio. Rapariga da Mariazinha predicativo do sujeito. Cheguei a esse dia, fiz uma questão que ela veio sozinha, sem um verbo de ligação. Meu desejo é, oração principal terminou com verbo de ligação? Terminou. Veio na estrutura sujeito e verbo de ligação? A oração seguinte é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? E o isso aqui seria um predicativo do sujeito. Não é muito fácil enxergar essa referência do isso como predicativo do sujeito, mas é fácil você perceber que a oração principal terminou com verbo de ligação. Bom? Cuidado, porque é possível que em questões em que ocorra uma oração subordinada substantiva predicativa, é possível que ocorra naquela mesma questão um é que seja partícula expletiva ou partícula de realce. Se lembram desse é que? João é que ganhou o prêmio. Esse é que é diferente deste é que. Beleza? O é que, partícula de realce ou partícula expletiva, é aquele que eu posso tirar que não traz nenhuma modificação de sentido nem da classificação dos elementos. Por exemplo, João é que ganhou o prêmio. Tira o é que. João ganhou o prêmio. Mudou alguma coisa? Nada. Aqui, meu desejo, tira o é que. Meu desejo, os resultados cheguem logo. Deu certo? Então, é uma forma de você distinguir, diferenciar o é, verbo de ligação, e o que, conjunção integrante, deste caso, com o é que, partícula de realce ou partícula expletiva. Próximo exemplo é muito parecido, porque a estrutura é sempre a mesma, como eu disse. Meu sonho era que eu tivesse uma vida de realizações. Tenho aqui o era, tenho aqui o tivesse. Meu sonho era que eu tivesse uma vida de realizações. A primeira oração terminou com verbo de ligação? Terminou. Dá para trocar a segunda oração pela palavra isso, se a gente tiver estômago, para fazer isso descer quadrado? Porque meu sonho era isso. Eu sei que fica estranho
Mas o meu sonho, sujeito, Ave Maria, sujeito da primeira oração era verbo de ligação. Oração principal terminou em verbo de ligação, certo? Em regra, a oração seguinte vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Pra mim vai suave, porque se isso a gente usa sempre nessa substantiva lá, subordinado, substantivo, e outra, às vezes a pessoa tá falando dessa coisa lá e fala, meu sonho era isso, já tá Sim, ótimo. Mas tem muita gente que enrosca, porque para a gente aceitar isso com essa naturalidade, a gente já precisa estar ambientado com a gramática dessa paradinha aqui, porque senão o povo torce o nariz mesmo. Tudo bem até aqui, queridos amigos? Estamos quase terminando as explicações para a gente ir para as resoluções de exercício. Completiva nominal. Foi. Completiva nominal. Cara, oração subordinada substantiva completiva nominal é um complemento nominal com verbo no meio. Simples assim. E o que é um complemento nominal? É uma expressão iniciada por preposição que vai completar o sentido de um nome. Que tipo de nome, Darriê? Substantivo, abstrato, adjetivo ou advérbio. Vamos ver? Com ou sem preposição? Com preposição. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente, a não ser se você for entregar o complemento nominal em forma de oração subordinada substantiva. Aí a preposição você pode omitir se você quiser. Eu tinha visto, não sei se era adjunta de nominal, que pode vir sem preposição ou não. Adjunta de nominal pode vir com preposição ou com ou sem preposição. Muita gente tem medo de que o futuro seja duro. Vamos lá? Sublinhando os verbos, verbo ter para cá, verbo ser para cá. Separa as orações. Muita gente tem medo. Dá para trocar a segunda oração pela palavra disso? A tentativa inicial seria trocar por isso. Mas eu percebo o seguinte, que a palavra medo aqui, que é um nome, diga-se de passagem, pede o complemento iniciado pela preposição de. Porque quem tem medo de algo. Então, a palavra medo encontrou a palavra disso como complemento imaginário, né? Porque foi a gente que colocou essa parada aqui para substituição, para usar como macete. O disso aqui seria complemento nominal do substantivo abstrato medo. Então, medo? Medo de quê? Medo de que o futuro seja duro. Toda a segunda oração completou o sentido da palavra medo. Medo é um nome, a segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E a oração número 1. Muita gente tem medo de oração principal. A preposição, como eu já disse, se você não quiser colocar, não tem problema. Você só não pode se esquecer de substituir a oração pela palavra isso. Porque aí, se houver a preposição vai se manifestar, disso. Preposição de presente, porque sem a preposição fica esquisito. Todo mundo compreendendo? Tudo certo? Pafúncia sente necessidade. Verbo sentir para cá. Verbo curtir para cá. Separa as orações. Pafúncia sente necessidade de algo, sente necessidade disso. Deu certo? Se eu consigo trocar a segunda oração pela palavra disso, eu percebo que junto do isso veio uma preposição de que todos curtam as suas fotos. É o complemento da palavra necessidade. Então a gente tem aqui oração subordinada substantiva que completa o sentido de um nome. Se completou o sentido de um nome, oração subordinada substantiva, completiva nominal. E pafúncia sente necessidade, oração principal. Bom, agora a apositiva. Eu espero que você se lembre o que é um aposto, né? Um aposto é uma expressão de caráter explicativo no tocante a um nome. Esse aposto é uma explicação que ocorre normalmente depois de 2 pontos, entre vírgulas, entre travessões ou até mesmo entre parênteses. Tá bom? Então vejamos aqui. Nós temos um objetivo, 2 pontos. Verbo ter para cá, ser e locução verbal para cá. Separa as orações.
sermos aprovados neste ano. Apareceu depois de 2 pontos? Sim ou não? Se apareceu depois de 2 pontos, já é um indício de que pode haver ali, não é de que há, de que pode haver ali uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Mas também pode ser outras coisas, tipo objeto direto, né? Aí é umas 4 vezes. Na hora que eu bato o olho nos 2 pontos, eu boto logo A positiva. a positiva. Você tem que ver, por exemplo, aqui. Sermos aprovados neste ano. Essa expressão explica para nós o nome É porque ficou objetivo. no automático. Daí. Na hora que eu vejo os 2 pontos, eu já vou lá A positiva. A positiva, acabou. Porque então assim, uma oração subordinada substantiva positiva, para a gente constatar de fato que essa é a classificação dela, a gente vai passar por 2 momentos. Primeiro momento, perceber que ali existem 2 pontos. Normalmente são os 2 pontos que separam a oração positiva da oração principal. Depois que você perceber os 2 pontos e a mão já está com tremedeira para escrever oração subordinada substantiva positiva, você vai ter que ver a quem é que essa oração está se referindo. Se for a um nome e explicando que nome é esse, aí sim, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva a positiva. Bom, o mundo precisa de uma coisa. Verbo precisar e verbo ser. Separamos as orações, encontramos 2 pontos. Opa, encontrei 2 pontos, a mão já está com vontade de escrever a positiva, mas vamos com calma. A oração que apareceu depois de 2 pontos. Por acaso, toda essa oração, ela explica para nós o que é a palavra coisa? Coisa é o nome. Se a oração aqui, que os homens sejam... deu uma explicação sobre o nome, não é que completou o sentido não, tá? Ela deu uma explicação. Eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, apositiva, e o mundo precisa de uma coisa, oração principal. É isso. Agora, uma modalidade que dificilmente aparece em gramática por aí, mas que a gente consegue também fazer a construção, é de uma oração subordinada substantiva agente da passiva. Faz essa agora daí. Você lembra, primeira coisa, você lembra o que é agente da passiva? Agente da passiva é o elemento que realiza uma ação, que recai sobre o sujeito, quando a gente tem uma voz passiva analítica. Nossa, que explicação mais técnica. Quando a gente encontra o sujeito que sofre a ação, o agente da passiva é o cara que realiza a ação. Por exemplo, o trabalho foi feito. Por favor, façam de conta que não existe aqui. Deixa eu ver, cadê aqui? Se eu digo, o trabalho foi feito. Qual é o sujeito da oração? O trabalho. Esse trabalho que foi feito, ele realizou ou sofreu a ação de ser feito? Sofreu. O sujeito sofreu a ação. Nós temos aqui uma voz passiva, certo? Vamos colocar um agente da passiva aqui. O trabalho foi feito por João. Por João indicaria quem realizou a ação? Agente da passiva. Mas a gente vai colocar aqui um agente da passiva em forma de oração. Quem é que realizou o trabalho? Quem é que fez o trabalho? Quem tinha competência. Então, por quem tinha competência, indicou o elemento que realizou a ação que recaiu sobre o trabalho. Ou seja, é um agente da passiva? É. Equivale a por João? Se João for o cara que tem competência, sim. Então, aqui eu tenho por quem tinha competência. Eu tenho um agente da passiva? Sim. Em forma de oração, porque teve verbo no meio? Sim. Então, aqui eu tenho oração subordinada substantiva agente da passiva. E a primeira oração aqui, oração principal.